Eu tinha preparado uma apresentação em PowerPoint, mas não querendo divergir aqui das opções dos meus antecessores, vão-me perdoar que eu me siga aqui pelos quadros que tem para não me perder. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite dos Centros de Estudos Jurídico-Económico do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos Açores para participar nestas jornadas, cumprimentar o auditório e todos os meus colegas de mesa. A experiência que eu aqui trago resulta de uma particularidade do direito do ambiente, ou de matéria ambiental. Foi uma iniciativa do Governo dos Açores, através da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, que eu cumprimento na pessoa da doutora Sónia Nicolau, que ali está. Envolveu a Universidade dos Açores na fundamentação técnica e serve-lhe associados no aporte jurídico, tanto quanto possível, a estas matérias. A experiência a que me refiro trata-se de um diploma que foi recentemente publicado, o Decreto Legislativo Regional 9/2012-A de 20 de março, e que versa matéria do acesso e utilização de recursos naturais para fins exclusivamente científicos. Aqui deter-nos-íamos numa problemática que só por si daria para nos ocupar o tempo que aqui nos é dedicado, mas vamos passar um pouco mais à frente e esquecer porque é que esta questão do acesso aos recursos, da utilização de recursos naturais neste diploma apenas se versam os fins científicos. A metodologia de trabalho que presidiu à elaboração do diploma versou compromissos internacionais, sobretudo o Protocolo de Nagoya, versou também exemplos internacionais que podiam trazer alguma experiência para esta questão, observou o enquadramento jurídico nacional e também deteve-se um pouco na necessidade da região autónoma dos Açores legislar sobre esta matéria, atenta à realidade que aqui se verifica. Portugal encontra-se, e isto vai perder um bocado, porque nos slides isto ficava um pouco mais patente. Portugal encontra-se vinculado a várias convenções, nomeadamente à Convenção da Biodiversidade. Portanto, é o único instrumento que nós encontramos até agora que nos pôde, de alguma forma, trazer algum suporte aos trabalhos preparatórios do decreto legislativo que agora se encontra aprovado. Sobretudo porque o Protocolo de Nagoya, que é aquele que regulamenta melhor ou que versa melhor a matéria que o diploma versa, ainda se encontra para aprovação, ou já terminou o seu período de aprovação em 1 de fevereiro, mas ainda não se encontra ratificado por alguns Estados, nomeadamente por Portugal. Diria que até 1992 o acesso aos recursos biológicos e genéticos era praticamente irrestrito, na medida em que assentava muito numa ideia de que a biodiversidade era uma herança comum da humanidade e, portanto, embora este conceito fosse controverso e, portanto, todos teriam direito ao seu acesso, mas a partir da Cimeira Mundial do Rio do Desenvolvimento Sustentável em 92, essa questão começou a mudar progressivamente, tendo as diretrizes de Bonn cada vez mais desenvolvida a matéria, que veio a culminar com o seu desenvolvimento mais aprimorado com o Protocolo de Nagoya. Hoje reconhece-se a soberania dos Estados sobre os seus recursos, sendo-lhes garantida a autoridade para regular os acessos aos recursos naturais e genéticos. Isto muito por causa dos países do hemisfério sul que tendo eles uma grande biodiversidade ou tendo eles a biodiversidade mais expressiva, sempre se manifestaram contra o facto de os Estados não terem soberania relativamente aos seus próprios recursos e portanto, foi com o incremento dado por esses Estados que
a Convenção da Biodiversidade fez o seu percurso até ao Protocolo de Nagoya relativamente ao acesso, à regulamentação do acesso aos recursos genéticos. Estas matérias já também foram tratadas em alguns outros instrumentos, como o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura, mas foram as diretrizes de Bona que permitiram um quadro de base voluntário, não vinculativo, que pudesse vir a informar medidas legislativas, administrativas e políticas relativamente à recolha, acesso e a partilha de benefícios de recursos genéticos e naturais. Esta questão foi ganhando cada vez mais particularidade e recomendou a criação de um regime que veio a ganhar maior expressão em alguns países relativamente a esse acesso aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa de benefícios provenientes da sua utilização. E foram-se criando procedimentos, ainda que de uma forma informal, para fazer essa recolha e acesso e proceder à partilha de benefícios. Diria que o Protocolo de Nagoya vem resumir toda a trajetória que foi sendo desenvolvida desde a Conferência do Rio, com a definição de elementos-chave para o procedimento de recolha e acesso de recursos naturais e a partilha justa e equitativa de benefícios, nomeadamente na forma do consentimento prévio informado, nas condições que venham a ser mutuamente acordadas e um certificado de cumprimento internacional reconhecido a aplicar às licenças que forem atribuídas para a recolha e acesso desses benefícios. Também tivemos a oportunidade, como eu já disse, de recolher alguns exemplos antes de consagrar a opção legislativa. Olhou-se àquilo que vigora, aos exemplos informais que vigoram na Austrália, cujo objetivo é assegurar o controle e acesso de recursos genéticos em áreas de propriedade do governo, que tem um procedimento geral de sistema de licenças, de diferenciação entre fins comerciais e não comerciais, as licenças para fins comerciais são aplicadas uma taxa e cada amostra deve de ter um identificador único. Esse identificador único será sempre utilizado a nível internacional relativamente à recolha da amostra e para saber a sua proveniência, nomeadamente para a partilha de benefícios que daí possa resultar. Olhámos também ao que se passa em Moçambique, que tem um regime jurídico já consagrado em forma de lei, que é o decreto 19 de 2007, que regulamenta o acesso e partilha de recursos genéticos e conhecimento tradicional associado, que tem várias nuances, mas que é um instrumento legislativo importante, porque se encontra bem estruturado com uma técnica legislativa muito próxima da nossa. Portanto, foi muito importante olhar para estes exemplos, sendo realçar que neste caso de Moçambique, eles têm uma particularidade que é o acesso aos recursos naturais e genéticos só é autorizado a instituições nacionais, nunca à comunidade internacional. Não havendo ainda a regulamentação específica que incida sobre o acesso à amostra de recursos naturais para fins científicos, em Portugal, a Constituição consagra o direito fundamental social ao ambiente, e depois também o direito fundamental social à ciência, nomeadamente nos artigos 66 e 73, encontramos também na Lei de Bases do Ambiente, no artigo 15º e 16º, algumas disposições de proteção para serem consagradas que protejam de alguma forma os recursos naturais. Encontramos toda uma trajetória que nos permitiu vir elaborar o projeto de diploma que nos era pedido, sobretudo porque os Açores são uma região singular marcada por uma natureza
muito diferenciada, onde se encontra um elevado número de endemismos, um elevado número de fontes hidrotermais, um património espeleológico variado, ocorrências relevantes de fósseis, tudo matéria que que são versadas pelo diploma em causa, sobretudo no que se refere ao acesso e recolha de amostras para depois ter um tratamento posterior da ciência. Os desafios que se colocaram foi proteger recursos naturais de caráter único, vulneráveis e ilimitados, um interesse em promover a investigação científica e um desconhecimento dos resultados das investigações, atividades e projetos em curso que têm por base os recursos naturais da região. Sobretudo porque há uma necessidade de proteção do património natural regional e há uma perda de base potencial do conhecimento e desenvolvimento do destino que é dado às amostras que são colhidas na região. Como vos disse, ao nível da metodologia, fizemos uma análise do enquadramento jurídico internacional, comunitário, nacional e regional, fizemos uma análise de direito comparado, sobretudo ao nível da comunidade andina, da Austrália, do Brasil, da Costa Rica, Índia, Filipinas, África do Sul, Moçambique e outros casos com menos expressão. Analisámos códigos de conduta internacionais para vir a consagrar um diploma que define o regime de acesso aos recursos nacionais e um procedimento para esse acesso e amostragem que está definido numa proposta de decreto regulamentar regional, mas que visa, sobretudo, uma partilha justa e equitativa dos benefícios das amostras colhidas, sobretudo também não lhe perdendo o rasto ao nível internacional da forma como são utilizadas e deixando aos Açores assim a possibilidade de controlar toda a vida da amostra que é recolhida no seu território. O procedimento que foi consagrado para essa recolha e amostragem está vertido num consentimento prévio informado, que é uma figura que existe em todas as situações de direito internacional que nós podemos analisar. Depois também vai haver lugar à emissão de um identificador único e um certificado de conformidade. É neste certificado de conformidade, ou seja, certificado que traduz que a amostra foi colhida de acordo com aquilo que é estabelecido na legislação regional, que versa muito o Protocolo de Nagoya, embora nós não saibamos como é que o Protocolo de Nagoya vai vir a ter expressão na legislação nacional, e aí a professora Carla Amado Gomes poderá dar uma grande ajuda. Mas a ideia é, sobretudo, que a região que presidiu à necessidade deste diploma foi, sobretudo, que a região tivesse conhecimento de quais as amostras que são colhidas no seu território, que destino lhes é dado e qual a possibilidade de partilha justa e equitativa de benefícios, e a partilha de benefícios não é benefícios só pecuniários ou monetários, é qualquer tipo de benefícios que possa decorrer desta amostragem. Penso que o esforço desenvolvido e a análise realizada ao panorama jurídico internacional e àquilo que vão sendo as práticas internacionais, não muito adotadas por todos os Estados, obviamente, fez com que nos Açores se quisesse consagrar um regime jurídico ou algo inovador no plano nacional, como é óbvio, mas penso que a publicação do diploma levará agora a uma ponderação de se foi a melhor opção que foi realizada, se essa opção está contextualizada em todas as necessidades que a região tem e como é que isto, uma vez posto em prática, vai funcionar ou não. A virtude, a meu ver, eu não posso falar desapaixonadamente disto. Se estive envolvido nisto, com certeza que vou sempre aqui dizer que é ótimo. Mas, despindo aqui, procurando objetivar, o que eu acho que isto pode ter de útil é
primeiro lugar, ver como é que isto funciona. Em segundo lugar, não deixar... a região já não está no ponto onde estava, ou seja, tem algum instrumento de controlo sobre a amostragem que é realizada, mas esta é uma matéria de caráter com muita incidência em matéria ambiental e convém articular, porque já existem outros tipos de procedimento para colheitas de amostras que não para fins científicos. Portanto, em vigor na região. Não podemos fazer tábua rasa disto tudo. O melhor é saber como é que isto tudo se articula. O diploma que está publicado não corresponde àquele que foi proposto. Tem os aportes da Assembleia Legislativa Regional, de toda a qualidade que os senhores deputados lhe querem trazer, mais de todas as intervenções que foram feitas, mas o resultado é este. Eu penso que o propósito é louvável. O resultado pode ser discutível, obviamente, porque nem toda a gente está de acordo, e este é um fórum que é ótimo para trazer uma iniciativa destas de julgamento. Peço perdão se poderia ter sido muito mais claro se tivesse utilizado a minha apresentação de PowerPoint, mas não querendo também pôr aqui uma grande entropia, espero que tenha sido útil. Vou tentar ser o mais breve possível e só em complemento ao que disse o Sr. Professor. E num ponto de vista mais pragmático, que eu já percebi que é isso que quer. Relativamente ao prazo para a entrega do relatório, ele está espelhado no Decreto Regulamentar Regional, que ainda não está publicado. Relativamente à questão das amostras, eu, quando comecei a minha intervenção, disse que este diploma era, sobretudo, um diploma que vinha, que aconselhava a que se debatesse e que se ponderasse se as opções tinham sido as melhores. Pronto. A questão da amostra e da amostragem a que se está a referir foi uma mais-valia que o diploma ganhou depois de ter saído do grupo de trabalho. Há uma trajetória e os diplomas... Pronto. Porque o protocolo de Nagoya jamais fala em amostra. Fala em access, acesso. Nunca fala em sample. Nunca. Portanto, a questão da amostra aqui vai levar... A introdução da questão da amostra e da amostragem aqui vai levar a um debate que já começa consigo e cuja solução vai ter que se equacionar. A resposta que eu tenho para lhe dar é esta. Eu pedia-lhe muito obrigado, estamos atrasados. Obrigado.